Marcos Pontes é um exemplo de brasileiro dedicado ao avanço da ciência e tecnologia. Nascido em Bauru, em São Paulo, em 11 de março de 1963, ele se tornou o primeiro e único astronauta e cosmonauta brasileiro até o momento. Com uma carreira impressionante, Marcos Pontes é tenente-coronel aviador R1 da Força Aérea Brasileira, bacharel em Ciências Aeronáuticas e Administração Pública pela Academia da Força Aérea Brasileira. Além disso, é engenheiro aeronáutico formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, e mestre em Engenharia de Sistemas pela Naval Postgraduate School, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele também possui mais de 2.000 horas de voo em 25 tipos de aeronaves, incluindo o F-15 Eagle, F-16 Falcon, F-18 Rocket e MiG-29 Falcon, atuando como piloto de teste de aviações de caça. Marcos Pontes entrou para a história ao se tornar membro da turma de astronautas da NASA em 1998, representando oficialmente o Brasil no espaço. Em 2005, também integrou a equipe de cosmonautas da Roscosmos, sendo o único astronauta e cosmonauta profissional do Hemisfério Sul a realizar tal feito. Em 2006, Marcos Pontes realizou a missão Centenário, fruto de uma parceria entre a Agência Espacial Brasileira e a Agência Espacial Russa. Durante 10 dias, atuou como especialista de missão na Estação Internacional Espacial, sendo responsável pela manutenção dos sistemas da espaçonave e pela execução de pesquisas científicas selecionadas pela Academia Brasileira de Ciências. Além de sua carreira no espaço, Marcos Pontes acumulou 30 anos de experiência em gerenciamento de riscos e segurança operacional, trabalhando em projetos internacionais relevantes no setor aeroespacial, incluindo colaborações com organizações renomadas, como a NASA, ESA e Boeing. Marcos Pontes também exerceu o cargo de ministro de Estado do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações no governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, sendo responsável por promover políticas públicas e impulsionar o protagonismo estratégico da ciência, tecnologia e inovações para o desenvolvimento do país. Atualmente, é senador da República, representando o estado de São Paulo na 57ª e 58ª legislatura do Congresso Brasileiro. Para além de suas funções políticas, Marcos Pontes continua a incentivar a cooperação nacional e internacional para a popularização do estudo da ciência, tecnologia e inovação entre crianças e jovens, visando transformar o conhecimento científico em soluções práticas para o desenvolvimento social e econômico do Brasil. Marcos Pontes é um verdadeiro exemplo de dedicação à ciência e tecnologia. Sua trajetória como astronauta, engenheiro, piloto de teste e gestor de projetos o torna uma referência na área aeroespacial. Como senador, ele continua comprometido em incentivar e valorizar a ciência, a tecnologia e inovação no Brasil, contribuindo para um futuro melhor para todos os brasileiros. Essas credenciais levaram Marcos Pontes a ser um dos homenageados nesta data comemorativa. Vamos agora acompanhar, neste momento, um vídeo. Na sequência, o capitão tem a oportunidade de fazer uso da palavra. Olá, meus amigos de registro, aqui o senador astronauta Marcos Pontes. Hoje, olha, extremamente feliz e honrado em receber esse título de cidadão da cidade. Eu agradeço imensamente ao proponente, o vereador Adier Pires da Silva, assim como ao presidente da Câmara, o Heitor Pereira Sansão, e a todos os vereadores que votaram a favor, todos aqueles que de alguma maneira contribuíram para que esse momento acontecesse. Eu estou, como eu falei, muito honrado. Eu já fui a registro algumas vezes. Aliás, um abraço ao Renato também, e a toda a família. E, gente, nós vivemos, sem dúvida nenhuma, um momento muito difícil no nosso país. É um momento em que existe uma insegurança geral, tanto com relação à economia, à justiça, à própria segurança das pessoas e tantas outras coisas. É como se nós estivéssemos no meio de uma tempestade, sem dúvida nenhuma, no meio de uma tempestade. Eu que sou piloto, já decolei muitas vezes lá de Santa Maria, com Chavante, um avião antigo, monomotor, e a gente ficava de sobreaviso ali de madrugada. Eu lembro num dia especial que nós decolamos com a esquadrilha à noite, era umas 2 horas da manhã, na verdade, e eu lembro que era muita tempestade, muito gelo, e CB é como os limbos, essa nuvem de tempestade, e aquilo parecia que nunca ia acabar, sabe? Aquela sensação ali, parecia que nunca ia acabar com tudo aquilo. E naquele momento, o que acontece? Nós tínhamos que voar ali perto do líder, acompanhar o líder, E o líder, com a preocupação com os outros aviões ali na ala, ele tinha que cumprir exatamente o que estava previsto, nariz para cima, continuar a subir, manter a proa correta. E embora aquilo parecesse infinito, aquela sensação de como se estivesse manobrando, e na verdade não estava mantendo a reta ali, mas é mais ou menos o que a gente passa hoje no Brasil, no meio de uma tempestade como essa que parece que não tem fim. Mas o que eu trago aqui é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de otimismo, porque o nosso Brasil, ele tem tudo para ser o país mais desenvolvido do planeta Terra.
o país com a melhor qualidade de vida do planeta Terra. E olha que eu vi, né, o planeta de fora, literalmente, eu vi basicamente todos os países lá de fora do espaço, e eu posso te dizer com certeza, esse nosso país tem tudo para ser o melhor país do planeta. Mas nós precisamos nos juntar, a gente precisa, né, colocar ordem na casa. A bandeira ali está correta, ordem e progresso. A gente precisa colocar ordem na casa. E eu lembro que no meio daquela tempestade, com os aviões ali, você olhando as luzes do líder ali, de repente, depois de toda aquela tempestade, você sai em cima daquele tapete branco, com o sol nascendo de manhã, e não tem sensação melhor do que essa. É difícil de descrever isso, mas é aquela sensação de ter feito o seu trabalho. Eu fiquei ali na posição correta, né? Eu sabia voar, eu estava fazendo exatamente aquilo que eu sabia, e é o que acontece no Brasil. Nós temos pessoas excelentes que, fazendo o seu trabalho, né, nós teremos um país cada vez melhor. Nós temos sim pessoas ruins, pessoas que se utilizam do poder para o seu próprio benefício, pessoas que fazem todas essas corrupções que a gente vê aí, de INSS e tantas outras coisas, que precisam ser extirpadas da política. Essas pessoas não podem estar na vida pública. Assim como tem outras pessoas que acham que são donas do país. Isso não pode acontecer também. Nós precisamos viver uma democracia plena, verdadeira. Nós precisamos, sim, ter as nossas liberdades, liberdade de expressão, liberdade de manifestação, liberdade de religião, liberdade de imprensa. Isto é premissa básica de uma democracia. E nós estamos gradualmente perdendo isso. Estamos no meio da tempestade. Mas eu garanto para vocês, se nós trabalharmos juntos, se nós acreditarmos no nosso país, se nós acreditarmos em tudo que a gente pode construir nesse país juntos, a gente vai sair dessa tempestade e vamos nos tornar o país que a gente merece, o melhor país do planeta Terra. Eu conto com vocês, contem comigo aqui. Tem dias que a gente fica muito chateado com as coisas que acontecem no Brasil e com, inclusive, a falta de poder modificar alguma coisa. Olha que eu estou no Senado, que deveria ser a instituição com mais poder para modificar tudo isso, mas infelizmente eu não sou sozinho, né? Nós temos 81 senadores e nós precisamos mudar esse nosso país, e começa ali no Senado, começa na eleição do ano que vem, né? Comecem a acreditar realmente, porque todos nós queremos um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, e tudo isso só vai ser possível quando o Brasil estiver alinhado, equilibrado e 100% numa democracia verdadeira, com liberdade de expressão, com liberdades garantidas pela Constituição e sendo obedecidas por todos. A Constituição para ser obedecida por todos. E nós não vamos ser, então, gente de bem sendo presa de forma injusta, de forma ilegal, e bandidos sendo soltos, né, de forma também injusta, de forma ilegal. Isso vai mudar. E nós vamos ter o país que nós precisamos. Então, novamente eu agradeço a todos vocês aí por esse título. Estou muito honrado. Espero, assim que possível, tê-los pessoalmente, dar um abraço em todos vocês. Enquanto isso, vamos trabalhar para o nosso país. Enquanto isso, vamos rezar para o nosso país. Grande abraço. A esperança da colheita reside na semente. Com esta frase do nosso saudoso professor Henrique José de Souza, eu abro essa breve fala do nosso senador astronauta Marcos Pontes. Eu sou o capitão Castelo Branco, deputado estadual na última legislatura e atualmente assessor parlamentar no escritório político do senador no estado de São Paulo. Incumbiu-me o senhor senador de transmitir a vocês hoje a seguinte mensagem. Senado Federal, Gabinete do Senador Astronauta Marcos Pontes, Brasília, Distrito Federal, 27 de novembro de 2025. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Registro, nobre vereador Heitor Pereira Sansão, nobre prefeito da cidade de Registro, Samuel Moreira, nobres membros dessa mesa de honra, senhoras e senhores vereadores, amigos e cidadãos de Registro. Eu, senador Marcos Pontes, recebo com enorme gratidão a notícia de que fui agraciado com o título de cidadão honorário de Registro, uma cidade muito especial que carrego com muito orgulho no meu coração. É com grande alegria que envio esta mensagem, ainda que à distância. Infelizmente, por compromissos oficiais já afirmados antes, não pude estar presencialmente nesta solenidade, mas quero que saibam que estou verdadeiramente honrado e emocionado com esta homenagem e agora, ainda mais, como cidadão registrense. Registro é uma cidade que sempre me recebeu com muito carinho e carrego comigo lembranças muito especiais. A última vez que estive aqui foi durante a campanha das eleições municipais,
acompanhando o nosso presidente Jair Bolsonaro e do seu irmão e meu amigo Renato Bolsonaro. Foi um encontro marcante, repleto de energia, de esperança e de um sentimento verdadeiro de união com o povo desta terra. E em minha caminhada para o Senado Federal, nas eleições de 2022, tive aqui em registro 16.945 votos, 57,21% dos votos aqui da cidade, dos meus agora, posso chamar assim, conterrâneos registrenses que votaram em mim. Muito obrigado a todos vocês pela confiança do seu voto. Reafirmo hoje, ao receber esta homenagem, que Registro é uma cidade extraordinária. Ela é, com toda a justiça, reconhecida como a capital do Vale do Ribeira, um título que honra sua importância histórica, econômica e cultural. A cidade de Registro é exatamente o tipo de município que hoje inspira orgulho, pois mostra, na prática, o que é possível. Que é possível crescer com equilíbrio, progredir sem perder a identidade, inovar sem abandonar a tradição e desenvolver-se sem abrir mão da qualidade de vida. Cada bairro, cada comunidade e cada família contribui para esta construção diária. E o verdadeiro polo de desenvolvimento do Vale do Ribeira é, sem dúvida, a cidade de Registro. O município possui muitas atividades econômicas fortes, uma cidade que conquista resultados concretos e possui um dos melhores índices de desenvolvimento humano, IDH, de toda a região. Registro é um exemplo de como outros municípios dos 5.570 municípios que o Brasil tem hoje, que deveriam ser. Mas isso não foi por acaso. É fruto do trabalho dedicado, da organização e da força do seu povo. E é isso que eu quero para o nosso país. É assim que se constrói um Brasil mais forte, com políticos e gestores que precisam olhar para estes índices positivos e trabalhar para replicá-los, porque são estes resultados que fazem o verdadeiro progresso acontecer. Hoje, celebramos também os 81 anos de emancipação política desta cidade tão querida. 8 décadas de uma história construída com suor, coragem e muita resiliência. Uma história escrita por agricultores, por comerciantes, por empresários, jovens empreendedores, educadores, líderes comunitários e tantas famílias que dedicaram suas vidas à construção de um futuro melhor aqui em Registro. Registro, portanto, é exemplo de que quando o povo trabalha com união, com ética e determinação, uma cidade alcança mais do que o simples desenvolvimento, alcança um propósito de vida. Eu também, como senador Marcos Pontes, sou do interior de São Paulo e sei a importância de se investir e acreditar em cidades do interior. Como senador da República, reafirmo meu compromisso de continuar trabalhando para o desenvolvimento de cidades como Registro, que representam a força verdadeira do Brasil. Seguirei defendendo políticas públicas que impulsionem ciência, tecnologia, educação profissional, inovação, infraestrutura e oportunidades para que os jovens, as crianças, adolescentes e jovens, que são sempre o futuro de qualquer município, possam se realizar e serem felizes. Fico feliz em saber que os empresários e a cidade de Registro está avançando em tornar-se um dos seus principais produtos, a banana, que agora está atingindo novos formatos, numa cadeia produtiva nova, beneficiando o produto e criando variedades com valor agregado para exportação e comercialização. E que essa iniciativa alcance outras matrizes e produtos típicos da região, fomentando a economia, gerando novos empregos, criando novas oportunidades transformadoras. Indo para o final do discurso, gostaria de agradecer especialmente ao vereador Adier Pires da Silva, autor desta indicação, proponente deste Decreto Legislativo 004/2025, no que cabe à minha pessoa, e ressaltar que o nosso querido Adier Pires, hoje com 54 anos, que pertenceu às nossas Forças Armadas, turma de 1990 como cabo, atualmente gestor no setor de bebidas e que tem uma trajetória marcada pelo engajamento, atuação comunitária e forte presença nas articulações regionais, e que já se consolida como uma das lideranças principais do Vale do Ribeira dentro do Partido Liberal. Muito obrigado, vereador Adier, pela sua indicação. Assim como agradeço ao presidente da Câmara Municipal de Registro, vereador Heitor Pereira Sansão, e a todos os demais parlamentares municipais que aprovaram este reconhecimento tão significativo para a minha carreira, em especial hoje no Senado Federal. Terminando, a vocês, cidadãos de Registro, deixo minha palavra. Esta homenagem é um título importante, mas também se transforma hoje num compromisso com essa terra, com a sua história e com o seu futuro. Que Deus abençoe poderosamente cada família desta cidade e que ilumine grandemente os passos de seus líderes e que a cidade de Registro continue crescendo com prosperidade, segurança e dignidade. Acima de tudo, que as crianças, adolescentes e jovens de Registro conheçam um futuro melhor. Muito obrigado,
Obrigado, cidade de Registro. Contem sempre comigo, cordialmente. Assina, astronauta Marcos Pontes, senador da República. Obrigado.